Marcos 1, versículo 1 em diante vai dizer o seguinte: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quero ler o versículo 15 mais uma vez. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque se estamos aqui de pé diante da tua presença, diante da tua glória, é porque a tua bondade, a tua misericórdia e a tua fidelidade nos encontrou mais uma vez. Jesus, nós te pedimos que no início dessa série sobre os evangelhos, o Senhor possa acender uma chama no nosso coração, Pai. O Senhor possa despertar um desejo profundo, Pai, em anunciar as boas novas. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa invadir esse lugar, que toda distração, toda ansiedade seja quebrada no nome de Jesus. Senhor, eu tenho um esboço, mas a mensagem é tua. Faça conforme a tua vontade no nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre muita coisa, infelizmente eu não consigo explicar tudo, então você me perdoe. Se você quiser depois eu posso mandar esse esboço no grupo do Lab, mas atrás também vai ter algumas telas, se você quiser tirar foto, anotar, é importante. Mas se concentre aqui, que no nome de Jesus nós iremos chegar ao fim dessa mensagem entendendo ela, amém? Então se você gosta de tema, o tema dessa mensagem é Jesus, a solução. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Jesus, a solução. Bom, toda grande história, ela geralmente começa com um problema. Sempre quando nós estamos vendo TV, série, alguma coisa, sempre vai ter uma história e geralmente uma boa história começa com um problema. E recentemente eu e a gente estava vendo uma série chamada All Her Fault. Alguém viu? Algumas pessoas viram. Essa série ela começa com um problema. A mulher tinha um filho e esse filho é sequestrado. E aí ela começa a ficar desesperada procurando esse filho e aí não sabe cadê. E o enredo da história da série se passa sobre esse menino que sumiu. Então essa série ela começou com um problema. E todo filme, toda série, história que você vai ver, geralmente vai começar com um problema. Quase todas elas seguem essa mesma lógica. Algumas têm um começo bom e o final ruim, como essa série.
Eu não gostei do final, talvez você tenha gostado. Outros não. Tem o começo meio ruinzinho, mas o final acaba sendo muito bom. E é por isso que todas essas plataformas de streaming, todo dia tem uma série nova. Todo dia que você entra lá para procurar alguma coisa, vai ter uma série nova, vai ter um filme novo. Por quê? Porque todos nós nos conectamos com histórias. Todos nós gostamos de ouvir uma boa história. Todos nós gostamos de saber uma história. E nós nos conectamos com isso. E toda boa história começa com um problema. E quando nós pegamos esse livro aqui, chamado Bíblia, quem tem Bíblia aí de papel, levanta assim, faz assim. Esse livro, ele vai contar não somente uma boa história, mas a melhor história que a humanidade poderia escutar. A melhor história que você poderia ouvir contém nesse livro. Se você nunca leu ele todo, missão para esse ano. Leia a Bíblia no nome de Jesus. Aqui nós vamos ter uma história. E essa história ela vai se passar por várias e várias outras histórias. Então tem uma grande história, e dentro dessa grande história nós vamos ter diversas histórias. O final dela nós já sabemos. Jesus vence e nós passaremos a eternidade com Ele. Amém? Só que até que isso aconteça, muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo e muita coisa vai acontecer. Então esse livro é um livro que tem muitas histórias. E assim como toda boa história, esse livro também vai começar com um grande problema. E talvez você já saiba do que eu vou falar. Mas na Bíblia, uma história que vai acontecer, que vai ser a sucessora de todas, é a história de Adão e Eva. E aqui eu não quero me ater aos detalhes dela, porque certamente você a conhece. Mas essa história começa com um problema gigantesco. O homem se afastou de Deus. O homem decidiu caminhar sem o Senhor. E o homem seria incapaz de voltar a ter uma relação com Deus pela força do próprio braço. Seria impossível. Então o homem se afasta de Deus, e se afastar de Deus resultou um problema gigantesco para toda a humanidade. E é assim que começa a Bíblia. E aí nós vamos ter uma primeira parte, chamada Antigo Testamento ou Antiga Aliança. E esse Antigo Testamento, ele vai se desdobrar em cima desse grande problema que começou com Adão e Eva. Deus criou todas as coisas. Tudo aquilo que você consegue ver, tudo aquilo que você consegue contemplar com seus olhos, Deus criou por meio da palavra. Deus disse: haja e houve. Deus desejou e isso aconteceu. Mas teve uma coisa que Deus parou e fez com as próprias mãos. Eu e você. Deus fez o homem com as próprias mãos. Deus criou todas as coisas, colocou o homem no lugar perfeito e esse homem decidiu caminhar sem Deus. E o homem decide caminhar sem o Senhor e isso resultou em um grande problema chamado pecado. Vira para quem está do seu lado e fala assim: pecado. É um grande problema. E depois que o pecado entrou no mundo, a partir de Gênesis 3, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento vai sofrer as consequências disso. E não somente o Antigo, o Novo também. E não somente o Novo, nós sofremos as consequências do pecado até hoje. Então o pecado, ele mudou a história da humanidade. Ele mudou todas as coisas. E a partir disso, Deus começou a trilhar o seu plano. O plano que Deus tinha desde a fundação do mundo. Então Deus separou alguns homens. Deus separou Abraão. E Abraão começou a construir a história do povo de Israel. Abraão, um homem completamente pagão, estava lá na Mesopotâmia, adorando outros deuses com a sua família. É chamado pelo próprio Deus para caminhar uma jornada. Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou onde era, Deus não falou que lugar que era, mas falou para ele sair de onde ele estava e começar a caminhar. Abraão andou 2.400 quilômetros sem saber para onde estava indo. Imagina você sair daqui de Brasília e ir lá para o Nordeste, a pé, caminhando, sem saber para onde está indo. Sem saber quem é o Deus que está falando com você, sem saber qual é essa voz que está comunicando com você. Foi isso que aconteceu com Abraão.
E Abraão começou a andar, ele começou a trilhar essa jornada. E no meio dessa jornada, Deus vai se revelar para ele de várias formas. E Deus vai prometer um filho para Abraão. Mas tem um problema, Abraão é muito velho e a sua esposa era estéril. E aqui fica difícil de ter um filho, porque ele já era um homem de idade avançada e a sua mulher não podia ter filhos. E ele começa a ficar intrigado com isso. Deus, o Senhor está me prometendo um monte de coisa, mas como que eu vou cumprir essas grandes promessas se eu não tenho nenhum herdeiro, se eu não tenho nenhum filho? Aí entra Isaac na história. Isaac ele não vai fazer muita coisa, mas ele vai ser a ponte que vai conectar a promessa. De Isaac vai vir um homem chamado Jacó. E Jacó vai trazer um cara à existência chamado José. E aí nós estamos fechando ali o livro do Gênesis. José, ele é vendido pelos seus irmãos e ele vai parar no Egito. Por que isso aconteceu, John? Porque os seus irmãos tinham inveja dele. O texto vai dizer que Jacó amava muito José. E os seus irmãos começaram a ficar intrigados com isso. Então José é vendido pelos seus irmãos e ele vai parar no Egito. Então a promessa que começou com Abraão, um homem, agora em José são 70 pessoas. José passa mais de 23 anos sofrendo, irmão. Foi preso, apanhou, foi humilhado, perdeu tudo, sendo que ele não havia feito nada. Mas José continuou crendo naquilo que Deus havia falado com ele. Ele tinha tido um sonho e ele sabia que esse sonho vinha da parte de Deus. E o pai dele também sabia que esse sonho tinha vindo da parte de Deus. O povo então vai parar no Egito. E aí, José é levantado como um governador. José é levantado como um homem muito importante. Abaixo do faraó tinha José. Ele mandava em tudo. E aí, o que acontece? Vem uma grande fome. Uma fome que assolou toda a terra. O único lugar no mundo que tinha comida era no Egito. Então, José era o cara que coordenava tudo isso. Então, toda a sua família desce para o Egito para comprar alimento. E quando eles vão fazer isso, eles se deparam com quem? Com José. E aí os seus irmãos ficam sem entender, ficam um pouco preocupados e José os perdoa. José, ele não trata aquilo como sendo algo que estava pesando o seu coração. Ele já havia perdoado os seus irmãos, toda a sua família cresce no Egito e vai passar mais de 430 anos. Ou seja, toda aquela geração de Gênesis morreu. José, seus irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo morreu. Vem um novo faraó. Esse novo faraó não conhecia José, não conhecia Abraão, não conhecia a história de ninguém. Mas ele começou a perceber que dentro do Egito tinha uma galera crescendo. Ele começou a reparar que tinha um povo crescendo e se alastrando demais. E aí ele levanta uma questão, uma pergunta. Se nós tivermos um problema, eles vão tentar lutar conosco e vão vencer, porque eles são muito numerosos. E aí ele começa a pegar esse povo e botar para trabalhar. Então esse povo agora, que é o povo de Deus, está trabalhando como escravo no Egito. E aí eles se lembram de uma história de um tal de Abraão, há mais de 400 anos atrás, que tinha escutado algo de um Deus. E eles começam a clamar para esse Deus. Tal Deus nos ajude. Tal Deus, eis-nos aqui. Nós precisamos que o Senhor nos liberte. Nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa, porque nós estamos presos aqui e queremos sair. Então Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Moisés vem, é levantado pelo próprio Deus para ir libertar o povo de Israel. Só que é engraçado, Moisés ele começa a dar várias desculpas. Deus, eu não posso, eu sou pesado de língua, eu não consigo, chama meu irmão, chama outro. Mas Deus já havia estabelecido que Moisés seria o responsável por aquela missão. E Moisés está indo. E quando ele está indo, Deus está à frente dele. Acontecem 10 pragas, cada praga foi para humilhar um falso Deus. O povo sai do Egito de maneira poderosa, miraculosa, com muito ouro, com muitas posses. E tudo isso era o dedo de Deus. Tudo isso era a mão do Senhor que estava conduzindo a história. Em Abraão era uma pessoa, em Moisés mais de 1,5 milhão de pessoas. Saíram do Egito e estão caminhando em direção à promessa que Deus havia estabelecido. Aqui um ponto importante, a promessa não era a terra prometida, a promessa era adorar a Deus no deserto. O desejo de Deus não era somente levar o povo para a terra, isso era uma consequência. A principal promessa era Deus conduzir o povo ao deserto para adorá-lo.
Era Deus conduzir o povo ao deserto para prestar um sacrifício ao Senhor. A terra prometida era consequência de uma adoração. Então o povo está sendo conduzido por Moisés, e se você estiver fazendo o plano anual da igreja, você já está por dentro da história, é um povo difícil. Pensa num povo complicado, parece eu e você. Um povo difícil que reclama, acha problema em tudo. Na primeira situação eles falam assim, nossa, eu prefiro voltar no Egito. Eu preferia morrer no Egito, porque lá nós tínhamos cebolas, alho, nós tínhamos muita coisa e nós estamos aqui para morrer. Nós estamos aqui com esse tal de Moisés e as coisas não estão acontecendo. A jornada era para durar 40 dias, durou 40 anos, porque o povo não obedeceu ao Senhor, o povo não conseguia ouvir aquilo que Deus estava falando. E aí, no meio de toda essa loucura, Deus vai estabelecer algo chamado lei. Repita comigo, lei. A lei apareceu na história para que o povo pudesse, de alguma forma, ser regido por Moisés e pelos líderes e para que eles pudessem ter um relacionamento com o próprio Deus. Eram 613 estatutos, irmão. 613 mandamentos. Eles tinham que cumprir tudo. E aí você já sabe. Eles erraram. Era impossível cumprir tudo. Não tinha condição alguma deles cumprirem os 613 mandamentos. E qual que é o problema de tudo isso? Não adiantava cumprir 612. Tinha que cumprir os 613. Porque senão você estaria em pecado. E o pecado assolava o povo naquele tempo, e Deus estabeleceu a lei para guiar o povo. Mas em Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer o seguinte: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei revelava o maior problema, o pecado. Se não houvesse lei, não haveria entendimento de pecado. E se não tivesse entendimento de pecado, não haveria necessidade de salvação e redenção. Então a lei vai mostrar: ei, vocês têm um grande problema. Vocês têm um grande problema. E ninguém podia resolver, irmão. Tinha um homem que resolvia esse problema parcialmente, chamado sacerdote, que uma vez por ano, repita comigo, uma vez por ano, ele pegava ali o sacrifício, primeiro prestava um sacrifício para ele, porque ele também tinha pecado, limpava as suas impurezas, ia diante de Deus e prestava um sacrifício pelo povo, uma vez no ano. Ou seja, aquela relação que o homem tinha, direta com Deus, face a face com Deus, foi perdida, e agora o homem precisa terceirizar esse relacionamento. O homem precisa que outra pessoa possa intervir nessa relação. E o sacerdote, que era a pessoa mais pura naquele tempo, a pessoa mais capacitada e gabaritada para fazer isso, também tinha pecado. Ou seja, era um sistema ineficaz. Era um sistema que, embora funcionasse de maneira simbólica, ele não funcionava de maneira plena. E o povo estava completamente afundado no pecado. Então eles estão no deserto. A lei acontece para que eles pudessem ter uma relação com Deus. E aí vem a tal da terra prometida. A tal da terra que Deus havia prometido para Abraão há mais de 500 anos atrás. Só que eles vão espiar essa terra, 12 homens. 2 deles acreditam, olham para aquilo e falam: isso aqui é nosso. Isso aqui Deus estabeleceu para a gente. Isso aqui é direito nosso. Mas os outros aí falam: não tem como. Lá tem gigante, lá tem muita coisa, eles são mais fortes, são maiores, nós não conseguiremos entrar lá de forma alguma. E aí surge um burburinho entre a multidão, entre o povo de Israel. Aqueles que olharam para aquele relatório e duvidaram, e aqueles que olharam para aquele relatório e acreditaram na promessa e na palavra de Deus. Somente 2 homens, Josué e Caleb. Toda aquela geração morreu. Toda a outra geração padeceu no deserto e não entrou na terra prometida porque não acreditaram que Deus poderia entregar isso a eles. Então imagina, Moisés fez aquele trabalho incrível.
fez tudo aquilo para levar o povo para essa terra. E o próprio Moisés não entrou, porque ele também desobedeceu. Somente Josué e Caleb. E quando eles entram nessa terra, Deus dá um decreto: ei, mate todos os inimigos. Não faça amizade com ninguém. Não adicione ninguém no WhatsApp. Não adicione ninguém no Instagram. Não bota ninguém no Close Friend. Mata todo mundo. Dá um follow em todo mundo. Ouve a minha voz. E o que o povo faz? Amizade com todo mundo. O que o povo faz? Close Friend para todo mundo. Moabita, Jebuseu, enfim, todo mundo. Estava andando com a galera que Deus falou para matar. E aí, isso vai dar certo? Não vai, irmão. O povo começou a se misturar, e vem um tempo chamado dos juízes. E esse tempo é um dos tempos mais sombrios do Antigo Testamento. O texto vai dizer que cada um fazia o que dava na telha, porque não tinha rei, não tinha ninguém que mandava. Então, eu acho que isso é certo, eu vou fazer isso aqui. Não, eu acho que isso aqui é errado, eu não vou fazer. E foram mais de 200 anos essa loucura. O povo pecava, padecia, pedia a Deus por um libertador, Deus mandava o libertador lutava, guerreava, vinha um tempo de paz e o povo voltava a pecar. E isso se repetiu de uma maneira gigante, ao ponto que o povo olha e fala assim: Deus, nós estamos nessa terra, nós não conquistamos toda ela porque nós desobedecemos, mas tem um ponto, nós queremos um rei, nós precisamos de uma figura humana, nós precisamos de um homem que nos dê as diretrizes do que fazer. Tinha Moisés, tinha Abraão, tinha Isaac, tinha Jacó, e agora não tem ninguém. O juiz está morrendo, eu preciso de alguém. Só que Deus governava sobre o povo. Esse tempo é chamado de teocracia, Deuscracia, governo, o governo de Deus. Mas o povo não conseguia ver o governo de Deus sobre eles. E Deus fala assim: tá bom, vocês querem um rei, recebam um rei. Só que Deus havia dado um protocolo que o rei deveria seguir para governar o povo de Israel. E, obviamente, o rei não seguiu o protocolo. E aí o problema continua. Saul, primeiro rei, ele tinha tudo, ele tinha porte, ele tinha altura, ele tinha beleza, mas ele não tinha um coração de rei. Ele tinha tudo, externamente, mas internamente ele não era gabaritado e apto para aquela missão. E aí ele é retirado dessa missão. Vem um outro cara que você conhece, o tal do Davi. Melhor rei da história de Israel, maior rei da história de Israel. Se você for lá em Israel e perguntar qual é o maior rei da história de Israel, vão te falar: Davi. Davi ganhou todas as guerras, mas perdeu a casa dele. Davi ganhou todas as batalhas, mas perdeu a sua família. Davi ganhou tudo, conquistou tudo, mas perdeu o principal. Por quê? O problema do pecado. E depois de Davi, ele vai ter um filho que nasce de um outro pecado que ele cometeu, o Salomão. E aí, Salomão entra na história. E depois que Salomão entra na história, a história acaba tendo uma mudança. Deus fala assim: Salomão, você não pode se casar com outras mulheres. Você não pode ter relação com as mulheres dos povos inimigos, dos povos estrangeiros. Eu preciso que no nome de Jesus, que em meu nome, você siga esse caminho. E o que Salomão faz? Ele não somente desobedece, como ele tem 1000 mulheres. 1000, irmão, 1000. 1000. A Giovana não gosta quando eu faço isso, mas eu vou fazer. Eu mal estou dando conta de uma. Ele teve 1000. 1000 mulheres. Como esse homem conseguiu fazer isso? Obviamente ele não conseguiu fazer isso. Problema do pecado. Detalhe: o homem mais sábio da história. O homem mais sábio da história decidiu ter 1000 relacionamentos. É uma coisa paradoxal. Salomão peca. E depois do pecado de Salomão, o reino vai se dividir. Reino do norte e reino do sul. E essa divisão vai trazer sérios problemas para o povo. Por quê? Porque agora o povo não está mais junto. O reino que havia sido unificado em Davi agora é dividido. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Samaria, teve 19 reis. Reino do sul, 19 reis e uma rainha, Atalia.
E durante esse processo, Deus vai estabelecer e levantar uns homens que eram guiados por Deus, que eram porta-voz de Deus, botavam o dedo na cara de qualquer um e falava: assim diz o Senhor. O tal dos profetas. Os profetas vão entrar na história. E nós vamos ter vários profetas. E eles vão profetizar para os dois reinos. Tem profeta que profetiza só para um, tem profeta que profetiza só para o outro, e tem profeta que profetiza para os dois. Então nós vamos ter Elias, Eliseu e tantos outros. E basicamente a missão dos profetas era tentar trazer o coração do povo para Deus. Mas isso não estava dando certo. A missão deles era anunciar as promessas, era relembrar o povo que aquela promessa que Deus havia feito para Abraão ainda estava de pé. Era relembrar o povo que a promessa que Deus havia feito, ela não teria sido cancelada, ela não foi cancelada. Então os profetas estavam anunciando, falando. E aqui vai acontecer duas grandes quedas. E isso aqui é importante você anotar. Em 722 tem a queda de Samaria pelo Império Assírio. Samaria é destruída, o Reino do Norte é completamente destruído. Não sobrou nada. Nada. E em 586 a.C. tem a queda de Judá pela Babilônia. Mas aí algumas pessoas são levadas para a Babilônia e passam 70 anos exilados. 70 anos de castigo, porque desobedeceram a ordem do Senhor, porque desobedeceram a lei, porque não tinham capacidade alguma de caminhar sobre esses 613 estatutos. E depois desses 70 anos de exílio, de castigo, voltam os exilados. Nós vamos ter o retorno dos exilados. E esse retorno vai se dar em 3 grandes deportações. Uma deportação por Zorobabel, uma por Esdras e outra por Neemias. E o povo está voltando para Israel e reconstruindo as cidades. O povo está voltando para Israel e reconstruindo aquilo que Deus havia dito que aconteceria. Então eles voltam, eles estão reconstruindo. E aqui, acabou o Antigo Testamento. Mais de 4.000 anos de história, resumi para você. Acabou o Antigo Testamento, só que o problema continuou. O problema não foi resolvido. O grande problema do pecado ainda estava assolando a humanidade. O Antigo Testamento, ele cria uma expectativa e basicamente estava gritando: alguém precisa resolver isso. Alguém precisa resolver esse problema. Alguém precisa resolver essa questão do pecado. Como nós sabemos, Abraão não resolveu. Moisés não resolveu. Jacó não resolveu. Davi não resolveu. Salomão não resolveu. Esse problema continuou. Esse problema continuava assolando. E antes de nós entrarmos no Novo Testamento, acontece algo muito interessante, que dificilmente você vai ver alguém pregando sobre isso, que são os 400 anos de silêncio. O famoso tempo intertestamentário. Quando você pega a sua Bíblia ali em Malaquias, e antes de ir para Mateus, geralmente tem uma folha em branco, ou às vezes 2 folhas em branco. Nessas folhas em branco, parece que não aconteceu nada. Parece que não tem nada de importante. Mas esses 400 anos aconteceram muitas coisas. E aqui eu não vou poder te dar o detalhe de tudo que aconteceu, mas esses 400 anos vão pavimentar o caminho que Jesus vai vir. Esses 400 anos vão pavimentar esse caminho que o Senhor vai vir para estabelecer o seu reino. Então tem o Antigo Testamento, depois nós vamos ter 400 anos. E quando nós olhamos ao longo da história, nós vamos ver que o povo de Israel foi dominado várias vezes por vários impérios. Império grego, Império Assírio, Império Babilônico. E nesse tempo, quem estava governando tudo, mandando em tudo, era o Império Romano. O Império Romano dominava o mundo naquele tempo. E foi nesse cenário político e religioso turbulento que vai surgir alguns grupos. E quando você vai ler o Novo Testamento, você fala: ué, de onde é que surgiu essa galera?
Uai, de onde apareceu esse tal do fariseu? De onde veio esse tal do saduceu? De onde veio esse tal do essênio, do zelota? Quem é essa galera? Porque quando você está lendo ali o Antigo Testamento, eles não existem. Eles não aparecem. Eles surgem nesses 400 anos de silêncio. E eles são importantíssimos para que nós venhamos entender a história e a narrativa do Novo Testamento. Quem eram os fariseus? Eram mestres da lei. Eles eram mestres desses 613 mandamentos. Eles dominavam eles. Eles sabiam de cor, de trás para frente. Dominavam tudo. E eles obedeciam rigorosamente à Torá e às tradições religiosas. Eles eram apegados a isso e tinham uma grande influência com o povo naquele tempo. Esses eram os fariseus. Depois vão vir outras pessoas, os saduceus. Eles eram a elite sacerdotal. Homens que eram ligados ao templo e ao poder político naquele tempo. E eles aceitavam somente a lei. Negavam vários outros aspectos, como a ressurreição dos mortos. Esses eram os saduceus. Depois nós vamos ter os essênios, que era um grupo separado que se retirou para o deserto, a fim de buscar uma pureza espiritual, a fim de buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a fim de tentar resgatar pela força do próprio braço aquilo que já havia acontecido no Antigo Testamento. Eram os essênios. E nós vamos ter os zelotas, que era um movimento político-religioso que defendia a revolta armada, as guerras, contra todo o Império Romano. E esses grupos aqui, de uma maneira curiosa, vai nos mostrar algo muito interessante. Cada um deles representava uma tentativa de salvar Israel. Cada um desses grupos representava uma tentativa de resgatar Israel, de resgatar o povo de Deus e fazer com que eles vivessem as promessas. Pela religião, pelo poder, pelo isolamento ou pela revolução. Só que aí nós entendemos que o Evangelho vai entrar na história do mundo, vai entrar na história da humanidade, mostrando que o reino de Deus não viria por aspectos humanos, mas por aquilo que Deus iria estabelecer. Aquilo que Deus iria fazer, aquilo que Deus já havia declarado e proclamado. Então não eram esses homens que iam conseguir fazer com que o reino de Deus, que o Evangelho, com que as promessas feitas a Abraão há mais de 4.000 anos atrás se cumprissem. Era a palavra de Deus, era a promessa de Deus, era aquilo que Deus já havia dito que aconteceria. Vocês estão comigo? Então todo esse período, esse cenário vai preparar a vinda de Cristo. E isso se dá por 3 grandes motivos. Primeiro, a difusão da língua grega. O helenismo arrastou o mundo naquele tempo. Então todo mundo, ou quase todo mundo, falava grego. Quase todo mundo estava tendo, de alguma forma, essa aculturação grega. E a mente pensante por trás de tudo isso era o tal do Alexandre o Grande. Esse cara era maluco. Quando você vai ler a história e ler o que ele fez, as coisas que ele conquistou, ele era bitolado. Mas ele foi muito importante para que o Evangelho se estendesse. Então, o primeiro motivo é a difusão da língua. O segundo, a estrutura política do Império Romano. Roma vai trazer estradas, estabilidade e uma relativa paz, a famosa Pax Romana. E isso fez com que, no futuro, quando o Evangelho se estabeleceu, as viagens missionárias fossem possíveis. Então, o Império Romano trouxe essa estrutura para o Evangelho que viria mais tarde. Terceiro, um amadurecimento religioso de Israel. Surgiram vários grupos, os fariseus, saduceus, essênios, zelotas, e cresceu uma expectativa no coração do povo por um Messias. E cresceu uma expectativa no coração do povo naquele tempo de alguém que iria vir e libertar. É por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, vai dizer: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A plenitude dos tempos é o compilado de tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso fez com que o tempo que Jesus viesse fosse um tempo perfeito.
um tempo adequado, um tempo estabelecido pelo próprio Deus. Quando o cenário político cresceu, quando o cenário cultural cresceu, quando o cenário religioso estava pronto, Cristo veio ao mundo. E aí nós entramos no Novo Testamento. E aí nós entramos na parte da Bíblia que muitos aqui gostam. Nós entramos no Novo Testamento. Só que antes de Jesus aparecer na história, vai ter uma figura muito emblemática, chamada João Batista. Depois de 400 anos, vai aparecer um homem, um profeta, levantado pelo próprio Deus. Irmão, 400 anos, onde Deus não levantou nenhum profeta entre o povo. 400 anos, onde a voz de Deus não foi ouvida entre o povo. Depois desses 400 anos, vem esse homem chamado João Batista. E é engraçado que ele parece ter saído do Antigo Testamento. Parece um personagem que viajou no tempo. Parece um personagem que veio de uma outra estação. E de fato, João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Embora ele apareça no Novo, ele é o último profeta do Antigo Testamento. E João Batista, ele nasce em uma família sacerdotal. O seu pai, Zacarias, era sacerdote pela classe de Abias. E sua mãe, Isabel, também vinha de uma linhagem sacerdotal. Então, João Batista, por direito, ele tinha o sacerdócio. Era como se a família dele tivesse uma empresa muito grande. E o futuro dele era dar seguimento a essa empresa. Ele não tinha um outro caminho. Ele não tinha uma outra rota. A rota dele teria que ser essa. Mas Deus interviu e preparou João Batista para aquilo que ele queria fazer. E João Batista não seguiu o caminho dos pais, mas seguiu o caminho de Deus. Antes dele nascer, Deus já havia dado uma palavra que ele seria o precursor desse caminho, a voz que clama no deserto. Os profetas já haviam falado, os profetas já haviam profetizado e declarado, e esse homem agora surge na história. João Batista nasce. A vocação dele parecia que seria uma, mas ela começou a trilhar um caminho diferente. E João Batista, ele basicamente chamou Israel ao arrependimento. Essa foi a pregação dele. Era um homem simples, veste simples. Se você for ler a história de João Batista, ele não fez nenhum milagre, ele não curou nenhuma perna, ele não fez nenhum CPF ser revelado. Nada. Nada. E isso aqui parece ser engraçado e bobo, mas isso revela algo muito puro e importante da parte de Deus. João Batista não fez nenhum sinal miraculoso, irmão. Nenhum. Não ressuscitou ninguém, não curou ninguém, não profetizou para ninguém, não disse assim te diz o Senhor para ninguém, não sapateou, não rodou. João Batista, ele pregou uma mensagem: arrependimento. E isso fez com que ele se tornasse o maior nascido de mulher. O maior profeta que temos é João Batista. E pasme, ele não fez nenhum sinal, nenhum milagre, mas ele pavimentou e preparou e apontou para aquele que faria todas essas coisas. O Cristo. João Batista se separou 30 anos para ter 6 meses de ministério. Imagina você tirar 30 anos da sua vida, 3 décadas. Quem aqui tem 30 anos? Tem alguém com 30 anos aqui? 30 anos. Toda a sua vida. Separada para Deus. Para viver 6 meses de auge. 6 meses de ministério. E o auge dele não era uma luz para si, mas era apontar onde estava a verdadeira luz. Esse foi João Batista, com a mensagem de arrependimento. Ele tinha 3 funções. Primeira, despertar o povo. O povo estava adormecido. O povo tinha uma expectativa por um Messias, tinha uma expectativa por um libertador, achava que ele seria um guerreiro, que ele seria um rei.
E João Batista, ele estava despertando o povo. Segunda coisa, ele vai preparar esse caminho. Ele não é o caminho, ele é aquele que prepara o caminho. Você não é o caminho, você é aquele que aponta aquele que fez o caminho. Ele prepara o caminho para Jesus. Terceira coisa, ele aponta para Cristo. Isso aqui é muito importante. Quantas vezes nós estamos fazendo algo para Deus e temos um sentimento ruim que passa no nosso coração de achar que isso é nosso, que é mérito nosso, que é esforço nosso, quando na verdade deveríamos estar apontando para aquele que faz todas as coisas. Apontar para aquele que é responsável por todas as coisas. João Batista, um profeta meio inusitado, meio estranho, mas aquele que preparou e apontou o caminho para Cristo. E aí vai entrar o tal do Jesus, a grande solução. O problema foi desenhado, o problema existia. Alguém tinha que resolver. Não era Abraão, não era Moisés, não era Elias, não era Alexandre o Grande, não era Faraó, não eram os fariseus, não eram os saduceus, não eram os essênios, não eram os zelotas, era o Cristo. Só Ele poderia resolver esse problema. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, esse problema existe e está assolando a humanidade. Deus, em seu plano, tenta, de alguma forma, fazer com que o povo possa ser ligado a Ele, mas o povo não tinha capacidade de cumprir. A única forma eficaz era o próprio Deus se tornar homem, nascer no ventre de uma virgem, vir para a terra para poder nos resgatar do inferno. Era a única forma. Toda vez que eu olhava para a história da Bíblia, eu ficava, meu Deus, por que Deus não estralou o dedo e o pecado foi embora? Por que Deus não bateu o pé e as coisas mudaram? Por que Deus não piscou e as coisas aconteceram diferentes? Porque Deus é justo e não vai contra os seus próprios atributos. O pecado exigia um pagamento de sangue. E não podia ser um sangue qualquer, não podia ser um sangue de cabrito, de bode, de vaca. Tinha que ser um sangue perfeito. Tinha que ser um sacrifício perfeito. E ninguém tinha capacidade de prestar e apresentar esse sacrifício a Deus. Somente o próprio Deus era capaz de se tornar esse sacrifício para que o homem fosse resgatado. Então Deus, ele não poderia estralar o dedo e tudo mudar, embora tivesse poder para fazer. A história precisava acontecer dessa forma. Jesus vem e se separa também 30 anos. E aí tem gente que fala que quando ele tinha 30 anos, ele era igual ao super-homem, que voava e fazia um monte de coisa. Não dá para saber, a Bíblia não fala. Mas dos 30 anos em diante, nós vamos ver o ministério de Jesus. Nós vamos ver os grandes feitos do Senhor e nós iremos falar sobre muitos deles ao longo dessa série. Mas antes dele iniciar o seu ministério fazendo sinais, prodígios, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele é conduzido pelo próprio Deus ao deserto. Não tinha ninguém com ele. Estava sozinho. Somente ele e o Espírito Santo, conduzido para esse lugar. E é interessante porque Jesus ele vai começar a trazer novos significados a muitas coisas. Jesus no deserto nos lembra Adão no jardim, Israel no deserto e o próprio Jesus no deserto. Adão no jardim foi tentado e caiu. Israel no deserto rejeitou Deus e também caiu. Jesus
no deserto, foi tentado, mas permaneceu e venceu. Jesus ele começa a trazer novos significados àquilo que o homem não conseguiu fazer. Ele é tentado. Isso vai mostrar que Jesus fez algo que a humanidade era incapaz de fazer. Era incapaz de fazer. Não tinha outra pessoa que poderia resolver esse problema. Somente o próprio Deus. Jesus vai vencer onde todos os outros perderam. Jesus vai trazer um novo significado onde todos os outros caíram e fracassaram. E depois de tudo isso, ele vai fazer um convite. Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus é o quê? Arrependimento. A primeira pregação e o primeiro convite de Jesus é o quê? Arrependimento. Uma coisa importante sobre os evangelhos é que 1/3 deles se passa na última semana de Jesus. 1/3 deles se passa na última semana de Jesus na terra. Ou seja, os 4 evangelhos, em todos eles, estão apontando para uma única coisa: crucificação. Cruz. Estão apontando aquilo que Jesus veio fazer, corrigir o grande problema do pecado. Jesus veio para morrer. Jesus veio para sacrificar e nos livrar e nos resgatar da maldição das trevas. Essa foi a missão dele. Mas sabe o que é mais curioso em tudo isso? Quando nós pegamos a Bíblia, vamos lá para Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, vai dizer o seguinte: Cristo havia sido morto e imolado antes da fundação do mundo. E isso parece paradoxal. Por quê? Porque antes do mundo existir, Jesus já havia morrido pelo seu pecado. Antes de Adão pecar, Jesus já havia morrido pelo seu pecado. Antes do pecado ser uma possibilidade, Deus já havia preparado uma resposta para isso. Antes do pecado poder ser uma opção, Deus já havia preparado uma solução. Jesus é a resposta para isso. A resposta que a humanidade precisa, irmão, não é a notícia que a Globo vai trazer amanhã. A resposta e a solução que o mundo precisa é Cristo. Cristo. Essa é a boa nova que nós necessitamos ouvir todos os dias. Jesus. Então toda a história caminha para um clímax. E Marcos, que foi o texto que nós lemos, vai deixar claro que depois de todo o caos que percorre o Antigo Testamento, pecado, lei, reis falhos, exílio, silêncio, tudo isso vai apontar para um tempo. O tempo está cumprido. Jesus não vem apenas ensinar as pessoas a terem uma boa moral. Jesus não vem apenas estabelecer uma religião. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus veio nos resgatar. Ele vem resolver esse problema que a humanidade era incapaz de resolver. O pecado que a lei revelou, a distância que o templo simbolizava, a esperança que os profetas anunciavam, agora tem um nome chamado Jesus. Cristo. Jesus Cristo. Por isso a primeira mensagem pública dele é: o tempo está cumprido. Não é o tempo vai se cumprir, é o tempo está cumprido. A hora chegou e é agora. Eu vou resolver. Meu irmão, se isso não te empolga, eu não sei o que vai te empolgar. Jesus veio e o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa foi a primeira mensagem pública dele.
O Antigo Testamento inteiro dizia: alguém precisa vir. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa resolver. E agora em Marcos, o texto que lemos vai dizer: ele chegou. Ele chegou e ele vai resolver esse problema. Jesus é o verdadeiro Adão que venceu a tentação. É o verdadeiro Israel que permaneceu fiel. É o verdadeiro rei que não falha. É o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Se é para Jesus, pode ser melhor. Tudo converge para ele. Vira para quem está do lado e fala assim: ei. Não, mas fala como quem crê. Tudo aponta para ele. O mesmo convite que ecoou na Galileia continua ecoando até hoje. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se dos seus maus caminhos e creiam no Evangelho. Arrependam-se, assim como João Batista dizia, raça de víboras, e creiam no Evangelho. O tempo está cumprido. E é aqui que essa história, já contada, deixa de ser apenas uma história e pode se tornar a sua história também. Porque Deus nos convidou para participar disso. Jesus vem e, como você bem sabe, ele passa 3 anos aqui na terra, cura muita gente, prega, e no fim ele morre, ao 3º dia ressuscita e está vivo até hoje, intercedendo por nós. E depois disso a igreja vai crescer, se estabelecer e se espalhar pelo mundo. E Deus nos convida a participar dessa história. A participar dessa história que começou aqui, há mais de 4.000 anos atrás. Dessa história aqui, que você lê, eu espero que todo dia. Dessa história aqui, que quando você vê lá Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Deus está nos introduzindo nessa história também. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.